Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nesse vídeo falaremos sobre erro de medidas e um pouquinho sobre o sistema de unidade de medidas. Mas antes de falar disso ou sobre isso, nós precisamos entender o que é uma medida. Medida é uma ação de registrar numericamente quantidade cujo conhecimento seja importante. Ou ainda, medir é estabelecer uma relação numérica entre uma grandeza ou outra, de mesma espécie, tomada como unidade ou padrão unitário. Mário Pereira, não entendi nada. Vamos explicar um pouco melhor. Quando realizamos uma medida, o que fazemos é registrar numericamente a quantidade. Por exemplo, supomos que, como nessa imagem, temos uma peça ou uma distância a medir. O que fazemos? Trazemos números para registrar ou para quantificar a distância a ser medida. Então, vamos lá, minha peça ela tem 50 centímetros, minha peça tem 2 metros. Na verdade, registramos por meio de números quantidades na quais desejamos ou que seja importante para isso. E o que fazemos, então, para registrar essa quantidade, né? Trazer esses números? O que fazemos é utilizar padrão. Por exemplo, aqui na imagem, a pessoa usou uma trena. Essa trena ela pode ser, por exemplo, que o padrão dela seja centímetro. Então, medir é estabelecer uma relação numérica entre uma grandeza e outra, ou seja, entre a trena e a peça a ser medida, da mesma espécie tomada como uma unidade ou padrão unitário. Exemplo, eu tenho aqui um objeto a ser medido. Pego uma régua para medir meu objeto. Então, eu vou apresentar números que quantifiquem o tamanho do meu objeto. Então, aqui o meu padrão é uma unidade. Essa minha régua, ela está... o padrão dela, ou seja, a menor medida ou a medida de referência dela é a unidade. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades de medidas. Então, o padrão utilizado aqui é unidade. Em outras palavras, padrão é uma grandeza que serve de base ou referência para que a avaliação da quantidade ou qualidade do produto deve apresentar as seguintes características: permanência e reprodutibilidade. Permanência significa que o padrão não pode se alterar com o passar do tempo, nem com a modificação atmosférica. Já a reprodutibilidade é a capacidade de obter uma cópia fiel do padrão. O seguinte, falei para vocês que padrão é a menor unidade do instrumento que eu estou utilizando para medir. Por exemplo, aqui, a minha régua, o padrão dela é uma unidade. Esse padrão ele precisa apresentar características de uma permanência, ou seja, ele não pode alterar ao longo do tempo. Por exemplo, esse meu instrumento de medição ele não pode dilatar, tornando assim o que seria uma unidade maior, tá? Nem diminuir vamos dizer assim, a distância referência entre o que é uma unidade. E outro detalhe, ele precisa ter a capacidade de ser copiado, ou apresentar uma cópia fiel. Imagine se nós tivéssemos apenas um instrumento de medida. Não, ele precisa ter a característica de ser reprodutível, de poder fazer cópias, tá certo? O padrão, então, é um elemento ou instrumento de medida destinado a definir, conservar e reproduzir a unidade base de medida de uma determinada grandeza. Por exemplo, eu tenho vários instrumentos de medidas. Eu trouxe aqui as características de grandezas elétricas para usar como exemplo. Então, eu vou te dar aqui uma grandeza física relacionada à eletricidade, tá? Dada a nossa disciplina. Então, quando eu quero medir corrente, eu uso o amperímetro, tensão, o voltímetro, a potência, o watímetro, a resistência elétrica, o ohmímetro, a capacitância, o capacímetro e a frequência elétrica, o frequencímetro. Todos esses instrumentos, dentre outros instrumentos, ele possui um padrão. Ele possui uma unidade de medida. Por exemplo, a corrente elétrica, minha unidade de medida, dependendo do meu instrumento, ele pode ser 1 ampere,
Então, ali é meu padrão. A tensão elétrica, 1 volt e assim sucessivamente. Então, eu vou ter a unidade no meu instrumento de medida. Eu vou ter o meu padrão de medida, tá? Mas, Marley, como é que é realizado, como é que é confeccionado, como são confeccionados esses padrões de grandeza elétricas? Bom, alguém um dia parou e estudou sobre isso. Por exemplo, o padrão da corrente elétrica, o ampere, é a corrente constante que, mantida entre dois condutores paralelos de comprimento infinito e seção transversal desse presídio separados de 1 metro. Então, eu tenho dois fios muito grandes separados por 1 metro no vácuo, produz forças entre eles. A corrente que passa ali, ele considerou 1 ampere. Tá? A resistência, o padrão é o ohm, é normalmente baseado em um determinado fio, o fio de manganina, tá? Enrolado sob forma de bobina e imerso no banho de óleo a temperatura constante. A resistência depende do comprimento e do diâmetro do fio, possuindo valores nominais entre 10 a quarta e 16 ohms. Ali foi criado, com essa experiência, foi criado o padrão de 1 ohm. Bem como a tensão, o padrão do volt é baseado numa pilha eletroquímica conhecida como célula padrão de Weston, constituída por cristais de sulfato e uma pasta de sulfato de mercúrio imerso numa solução saturada de sulfato de cálcio, em uma concentração específica de solução a temperatura de 20 graus. Ou seja, ali foi criado o padrão ou 1 volt, tá bom? As grandezas físicas, elas são englobadas em 2 categorias. Grandezas fundamentais, medida por múltiplo da unidade padrão, que não pode ser medida por meio de outra unidade, por exemplo, o comprimento e o tempo. E as grandezas derivadas, medidas por outra unidade, por exemplo, a velocidade e aceleração. Então, as grandezas físicas são dos 2 tipos, fundamentais ou derivadas. Fundamentais são que não pode ser medido, por exemplo, o comprimento é metro, o tempo é segundo. Já a derivada, ela é medida por meio de outra unidade. Exemplo, velocidade, metro por segundo, seria comprimento por tempo. Aceleração, metro ao quadrado por segundo. Então, comprimento ao quadrado por segundo. Ela utiliza as grandezas fundamentais para realizar, para ter a sua medida aferida, tá bom? Bom, uma vez que nós temos diversas coisas a medir, né, e aí eu indago a vocês o que não pode ser medido, foi criado conjuntos para padronizar essas medidas. Então, nós temos sistemas de unidades. É um conjunto de definições que reúne de forma completa, coerente e concisa todas as grandezas físicas e fundamentais derivadas. Ao longo dos anos, os cientistas tentaram estabelecer sistema de unidades universais, como, por exemplo, o CGS, que é baseado no centímetro grama segundo, MKS, que é baseado no metro quilograma segundo, e o Sistema Internacional de Medidas. Acontece que, com as diversas, como queremos sempre quantificar o que fazemos, ou representar por número o que fazemos, foram criados vários sistemas de unidades para representar essas medições, tá? E o mais utilizado hoje é o Sistema Internacional de Medidas. Ela foi derivado do MKS feito antes. Foi o seguinte, vários lugares e vários técnicos estavam fazendo medidas, né? Então, vamos lá, eu vou fazer um projeto com você, você manda para mim todos os seus dados na unidade de centímetro. Eu uso meus dados na unidade de metro. Olha aí, gastando tempo ou confundindo as unidades de medidas. Então, em 1960, a parte científica, os técnicos pararam e criaram um sistema de padrão internacional, que seria utilizado no mundo inteiro. Então, hoje o SI, o Sistema Internacional, é o mais utilizado. Todos os técnicos da área tendem a usar o mesmo sistema. Então, se eu estou trabalhando com um projeto entre o Brasil e, sei lá, e algum país da Europa, por exemplo, a gente vai conseguir se identificar, ou a gente vai conseguir falar de uma forma técnica
mais facilmente utilizando o Sistema Internacional de Medidas, tá? E aqui trago quais são as unidades das grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Medidas. Então, por exemplo, o comprimento no SI, ela é utilizado em metros, cuja simbologia é um M minúsculo. A massa, a unidade dele no SI é o quilograma, cuja simbologia é kg. O tempo, segundos, S. Intensidade de corrente, o ampere e o A maiúsculo, visto que foi em homenagem à pessoa que estudou. A temperatura termodinâmica, Kelvin, o K também maiúsculo, porque Kelvin representa uma pessoa, então o K, quando origina de nome de pessoas, ela é dado por letra maiúscula. Quantidade de matéria, mol, e a simbologia é o mol, intensidade luminosa, cândula, CD, e assim sucessivamente, tá bom? Já as grandezas derivadas, como já explicado, ele deriva das unidades fundamentais. Então, por exemplo, a carga, a unidade é o coulomb, simbologia é o C, mas é ampere por segundo. Energia é o joule, mas é metro quadrado, quilograma por segundo, na menos 2 significa que é divisor, tá? E representado por joule. Potência é o watts, que é a simbologia é o W também maiúsculo, tudo em homenagem à pessoa que estudou, e essas seriam as dimensões derivadas e assim sucessivamente, tá bom? Então, nós temos as grandezas fundamentais também são expressas no Sistema Internacional de Medidas, tendo a sua unidade e a sua simbologia, tá bom? Como já citado para vocês, apenas para ratificar, para realizarmos medidas elétricas é necessário utilizar instrumentos medidores, tá? A gente não tem outra forma de quantificar por meio de números ou quantificar, a menos quantificar as medidas elétricas e magnéticas se não for utilizando o instrumento. Uma vez que os instrumentos eles podem ser classificados de acordo com a característica de medição em exatidão e precisão. Quando eu trato de exatidão de instrumento, é a qualidade que exprime o afastamento existente entre o valor lido e o instrumento verdadeiro. Por exemplo, eu devo acertar o pontinho aqui ao centro, tá? Então, se eu tiver afastado do centro, ele não é exato. Por exemplo, a figura A. Então, todos longe do centro, que é amarelo. Então, esse instrumento não é exato. Bem como a figura representada no B. Apesar de estar todos aqui concentrados, ele está longe do amarelo, então ele não é exato. Já no C, eu tive uma medição, um acerto no amarelo. Esse instrumento é um pouco mais exato, apesar de ele estar mais próximo do valor verdadeiro. E o D, ele é completamente exato, porque eu tenho a maioria das minhas medidas realizadas próximo do valor que deveria, que é aqui na região amarela. Então, a exatidão, ela tem a ver com o afastamento em relação ao valor verdadeiro. Já a precisão é a qualidade relacionada à repetibilidade das medidas. Isto é, indica o grau de espalhamento de uma série de medidas em torno de um ponto. Por exemplo, na figura A, ele também não é preciso, visto que as medidas ou os acertos aqui estão muito afastados um do outro. O B, ele pode não ser exato, mas ele é preciso. Por quê? Porque todos estão muito próximos. Então, estão todos aqui nessa região roxa, lilás, enfim. Eles estão afastados do que deveriam ser, mas as medidas realizadas entre si são muito próximas uma da outra, o que me diz que ele é preciso. No C, apesar de ele estar próximo ao valor verdadeiro, ele foi dado medidas esparsas, então ele também não é preciso. E no D, ele é preciso por estar muito próximo, ou seja, por ter o valor repetido muito igual, o grau de espalhamento é pequeno, tá? Então, essas são as características de um instrumento de medida. Ela pode ser exato, quando está relacionado ao afastamento ao valor verdadeiro, e ele pode ser preciso quando tem a ver com o grau de espalhamento
ou a repetibilidade da medida realizada, tá bom? Bom, mas no processo de realizar a medida, é certo que eu vou ter um erro, eu vou ter uma incerteza que vem das características dos equipamentos utilizados na determinação e também do operador. Seguinte, quando eu quero fazer uma medição de uma grandeza, e vamos tratar aqui, dada a nossa disciplina de uma grandeza elétrica, eu tenho troca de energia. Então, eu vou lá aferir o valor da minha corrente. Eu tenho uma troca de energia entre o instrumento utilizado e a corrente que eu quero aferir. No momento que eu uso um aparelho e tenho essa troca de energia, eu tenho perda de energia. Então, eu mexo com o valor real do que deveria ser. Então, o próprio processo de medida apresenta as incertezas intrínsecas que vêm dos equipamentos utilizados para a sua medição, além também do próprio operador, tá? Então, toda medida realizada tem uma incerteza. Toda medida realizada tem um pequeno erro ali no seu valor, ou uma pequena incerteza mesmo. Talvez a corrente calculada, né, do mundo ideal seria, sei lá, 10, e você mede 9,8. Isso é inerente ao processo de medição. Temos ali equipamentos mecânicos que não tem, né, que sofrem interferência do meio ambiente, enfim, que tem alguma incerteza na nossa própria medida, mesmo pelo instrumento, tá? Então, já que toda medida realizada tem uma incerteza, o que devemos é poder expressar a incerteza de uma medida de uma forma universal para saber com que confiança podemos dizer que o número obtido representa uma grandeza física. Bom, já que a incerteza é certa, é inevitável, né? Nós precisamos saber qual o grau de confiança da minha medida, tá bom? Então, vamos lá. Para isso, nós utilizamos algoritmos significativos. O que é isso? Números de algoritmo que compõem o valor de uma grandeza, excluindo eventuais zeros à esquerda, usados para acerto de unidades. Por exemplo, se eu digo aqui para você, eu apresento essa figura para vocês, digo qual o comprimento dessa régua? Alguém viria aqui e diria, mano, o comprimento dessa régua tá ali 8,7 ou 8,6, 8,9, enfim, a gente não consegue, a gente tem uma incerteza na nossa medida. Quando a gente fala que a régua ela está com 8,7, por exemplo, quantos algoritmos significativos eu tenho aqui? Eu tenho 2 algoritmos significativos, tá? Sendo o último duvidoso, porque uma certeza eu tenho, ele é maior que 8 e menor que 9. Então, esse aqui não é duvidoso, mas esse algoritmo aqui é duvidoso, tá? Você fica naquela, será 8,6, 8,7. Então, esse algoritmo, são 2 algoritmos significativos, sendo o último algoritmo, o algoritmo duvidoso, tá bom? Em medições, é costume fazer estimativa com aproximações de até décimo menor da divisão da escala do instrumento. Então, por exemplo, foi o que fizemos aqui. A menor divisão do instrumento é centímetro, e quando falamos que poderia ser 8,6 ou 8,7, ou mesmo 8,8, observe que o décimo da medida é aproximado. Então, em medições, é corriqueiro utilizar décimos da menor divisão, nesse caso centímetro, para fazer a aproximação da nossa medida, tá bom? Bom, agora vamos ver um pouquinho a diferença entre erro e incerteza. Incerteza é o parâmetro associado ao resultado de uma medição
que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos ao valor mensurado. Então, o que eu disse para você é o seguinte: a incerteza é inevitável numa medida. No processo que você realiza uma medida, você tem troca de energia entre o instrumento e o processo a ser medido, e aquilo te traz um pouquinho de incerteza no valor. E eu falei para vocês que o importante, já que ela é inevitável, já que ela é inerente, o importante é a gente expressar isso para sabermos quão confiável é o nosso instrumento, ou qual o grau de confiabilidade no nosso instrumento, tá? Então, a incerteza é esse parâmetro associado ao resultado que traz a dispersão dos valores, ou traz essa caráter inevitável da medida. Então, por exemplo, vou medir uma tensão e ela deveria dar 10, mas ela me diz que está 9,8 mais ou menos 0,4. Então, esse seria a incerteza da minha medida. Ela pode ser 9,8 mais 0,4 ou 9,8 menos 0,4, tá? Então, a incerteza é isso, é o parâmetro associado à medição que caracteriza a dispersão do valor. Então, essa aqui pode estar disperso em 9,8 mais 0,4, 9,8 menos 0,4, tá? Bem como eu vou realizar uma medida, sei lá, de uma tensão, uma corrente, e ela me dá 12,3. Mas aqui diz, ó, a dispersão dela é mais ou menos 4. Então, por exemplo, tratando de uma corrente, seria mais 4 A, que daria 16, menos 4 A, que daria 8. Observe que, nesse caso aqui, o primeiro instrumento ele é mais confiável. O valor de incerteza dele é muito menor. A unidade aqui, por exemplo, a minha medida deu 12, eu tenho 4, eu estou falando de mesma grandeza de unidade em relação ao segundo instrumento. Então, tratando que eu estou de um desenho, eu tenho 4 unidades de dispersão, não é tão confiável assim, tá? Já erro, uma medição tem imperfeições, como já citado, que dão origem a um erro no resultado. Dessa forma, o resultado da minha medição é o valor que deveria dar, mais ou menos um erro, mais o erro inerente ao processo, tá? E o erro, então, eles são classificados de acordo com a sua causa e origem em 3 categorias: erros grosseiros, erros sistemáticos e erros acidentais. Vamos ver um pouquinho sobre cada um desses erros. Os erros grosseiros, eles são causados pela negligência ou falta de atenção do operador. Exemplo, uma má utilização do instrumento, uma ligação incorreta do instrumento. Ou ainda, erros de leitura e observação dos equipamentos, transição equivocada do valor de observação e o erro de paralaxe, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre o que é o erro de paralaxe e como evitar, tá? Então, erros grosseiros são erros dados pela falta de atenção do operador. O cara não está tão bem num dia, e aí ele vai lá e, por exemplo, a gente vai ver que para medir uma corrente eu preciso colocar o instrumento em série, eu não me atento a isso. Então, é uma ligação incorreta do meu equipamento, ou na hora de transcrever o valor, ou de anotar o valor, eu vou lá e por falta de atenção, eu pego esse valor de forma errônea, tá? Ou eu não observo, vou mostrar para vocês agora que o paralaxe é um erro óptico, eu não observo na forma correta que deveria observar para realizar a minha medida, tá? Como um erro, ele é inevitável, como um erro, ele é intrínseco, na verdade, ao processo de medição, não é que ele não é inevitável, me perdoe, ele é intrínseco ao sistema de medição. O que a gente pode tentar fazer é utilizar ferramentas ou as ações para tentar minimizar esse erro. Essa é a real. Eu preciso agir de uma forma que eu minimize ou, se possível, evite o erro, tá? No caso do erro grosseiro, que é dado por uma falta de atenção, os erros eles podem ser minimizados ou, em alguns casos, evitados com a repetição atenta dos ensaios. Então, pô, vou lá, fiz uma medida, tenho noção, dada a teoria do que deveria dar a medição, mas vejo que minha medição deu muito divergente do que deveria dar. Eu vou lá e repito de forma atenta
os meus ensaios, assim eu evito o erro grosseiro, tá? Bom, falando um pouquinho do erro de paralaxe, que é um erro grosseiro que pode acontecer, é o seguinte: o paralaxe ele é um erro ótico. Então vamos lá. Eu tenho aqui um sistema analógico, né, com um ponteiro em uma escala graduada. Abaixo desse ponteiro, por exemplo, eu tenho um espelho, tá? Então, se eu vejo no espelho pelo lado esquerdo, eu vejo o ponteiro um pouquinho antes. Se eu vejo esse ponteiro pelo lado direito, eu vejo esse ponteiro um pouquinho depois. Para evitar o erro grosseiro ou o erro de paralaxe, eu devo olhar o reflexo do meu ponteiro exatamente abaixo do meu ponteiro. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou me posicionando a 90 graus, né? E aí eu consigo ver o reflexo do meu ponteiro abaixo do meu ponteiro, no espelho, óbvio. Então, essa é a forma correta de evitar o erro de paralaxe. Então, o erro de paralaxe é um erro ótimo, dado ao mau posicionamento do medidor, da pessoa que vai realizar a medição. Como eu minimizo, a correção do erro de paralaxe é dado, a medida deve ser feita quando a posição do observador é tal que o ponteiro e sua imagem do espelho coincidam. Como eu falei anteriormente, você precisa ver o espelho a imagem do seu ponteiro exatamente embaixo do ponteiro. O observador precisa estar posicionado a 90 graus, evitando assim esse erro grosseiro de paralaxe, que é um erro dado a posição de medida, tá bom? Outro tipo de erros dado a causa é o erro sistemático, causado pela deficiência do instrumento, pelos métodos empregados ou pela condição que é realizada. Erros ambientais ou erros instrumentais. Os erros instrumentais são a escala mal graduada, oxidação de contato, desgaste de peça, ou pela falta de manutenção, talvez, do instrumento. Então, você tem lá uma escala que não está muito bem graduada, ou você vai utilizar um multímetro em que ele está oxidado. Enfim, evita você fazendo aí uma manutenção nos instrumentos. E os erros ambientais: presença de um campo eletromagnético, temperatura alta demais, umidades. Então, assim, você precisa utilizar o instrumento correto em um ambiente ideal, né? No determinado ambiente. Se você vai fazer uma medição em ambientes cuja temperatura são muito altas, você tem instrumento específico para aquilo. Então, é utilizar os instrumentos, bons instrumentos, nos ambientes adequados. Como eu posso minimizar? Utilizando instrumentos de boa qualidade e trabalhando em ambientes climatizados com blindagem para meus equipamentos, tá bom? E, por fim, os erros acidentais. Esses devem ser fatores imponderáveis, incertos. Exemplo, ocorrência de transitório no circuito elétrico ou ruído de sinais. Vamos lá. Você faz todo o projeto, você faz tudo perfeito, só que tem erros que são acidentais, são erros que não são previstos, são erros incertos. Por exemplo, você vai lá e instala seu equipamento de medição em uma determinada área. Aí vem uma pessoa, faz uma instalação, pós seu trabalho, faz a instalação ao lado da sua, e ali ele me traz ruídos, que são sinais que vão interferir de forma ruim na sua medida, tá? Então, esses são erros acidentais, são erros dados a fatores incertos. Como não pode ser previsto, sua limitação é muito difícil. Quando o número de medidas é elevado, esse tipo de erro pode ser minimizado. Como são erros que, como eu já citei, né, imprevisíveis, o que a gente faz é aumentar o número de medidas de uma determinada grandeza para ter certeza daquele valor, ou seja, para tentar minimizar esse erro, tá bom? Bom, matematicamente, os erros podem ser classificados ou mensurados como erro absoluto, que é a diferença entre o valor verdadeiro e o valor medido. Erro relativo é a razão entre o erro absoluto e o valor verdadeiro. Então, eu fui lá, calculei o erro absoluto, que é a diferença do valor verdadeiro para o valor medido.
O erro relativo, eu pego o erro absoluto e divido pelo erro verdadeiro. E o erro percentual é o erro relativo multiplicado por 100. Então, esses são os 3 tipos ou 3 formas que eu posso matematicamente caracterizar o meu erro em uma determinada medição, tá bom? Então, vamos praticar. Supondo que foram feitas as seguintes medidas elétricas em uma carga resistiva de 10 ohms, instalada em uma resistência de 127. Então, eu fui lá, fiz uma medição e encontrei que seria em ampere aqui, tá, gente? Desconsidera 1 miliampere. Vamos trabalhar com ampere. Então, vamos lá. Eu cheguei lá, em uma carga resistiva de 10 ohms, 127, eu fiz 3 medições. E eu achei 12,8 ampere, 12,2 ampere e 2,5 ampere. E aí ele fala, estime ou calcule o erro percentual para cada medida realizada. Bom, se é uma carga resistiva, eu posso deduzir qual seria o valor verdadeiro pela lei de Ohm, tá? Ohm diz que V é igual a R. I. Então, a minha corrente deveria ser, atenção, 127 volts, dividido pelo valor da resistência, já que a carga é puramente resistiva de 10 ohms. Então, eu deveria ter uma corrente aqui de 12,7 ampere, tá? Só que as medições me mostraram que não foram feitos 12,7, foi feito com 12,8, 12,2 e 12,5. E ele pergunta qual o erro percentual para cada medida. Para eu calcular o erro percentual, eu preciso calcular o erro absoluto e o erro relativo de cada medida. Então, vamos lá. Vou criar aqui uma tabelinha, vou chamar de erro absoluto. Tá? E aqui eu vou dizer, ó, medida 1, medida 2, medida 3. Tá bom? E aqui eu vou calcular meu erro absoluto. Em seguida, eu vou calcular meu erro relativo. Medida 1, medida 2, medida 3. E, por fim, vou trazer o erro percentual, que é o solicitado neste exemplo aqui. Bom, o erro absoluto nós vimos que é o valor verdadeiro menos o valor medido. O valor verdadeiro, nesse caso, seria 12,7. E aí eu vou diminuir por cada medida. Ora por 12,8, que aí vai me dar menos 0,1. Ora eu vou diminuir, ora não, né? Depois eu vou diminuir por 12,2, que aí vai me dar um erro absoluto de 0,5, tá? Que é 12,7 menos 12,2. E para a terceira medida, eu vou diminuir o 12,7, que seria o valor verdadeiro, por 12,5. E aí vai me trazer que o meu erro absoluto aqui, perdoe-me, que meu erro absoluto aqui seria, então, o 0,2, tá bom? Bom, já que eu tenho o meu erro absoluto, vamos calcular o erro relativo. O erro relativo é o erro absoluto dividido pelo valor verdadeiro. Então, seria o erro absoluto, que a gente encontrou aqui, esses valores, dividido, vou botar aqui erro absoluto, dividido pelo valor verdadeiro, que nesse caso é 12,7. Se você fizer isso, você vai encontrar aqui, para a medida 1, isso aqui daria menos 7,87 aproximado, vezes 10 a menos 3. Para a medida 2, você vai encontrar 0,039. E para a medida 3, 0,015. Então, esses valores de erro relativo eu encontrei dividindo o erro absoluto que encontramos anteriormente pelo valor verdadeiro estimado, que é 12,7, tá? Agora, vamos calcular o erro percentual. O erro percentual eu pego o erro relativo e multiplico por 100. Então, multiplicar esse valor aqui
Perdão, deixa eu pegar esse valor aqui de 7,87 e multiplicar por 100, aproximadamente vai me dar menos 0,78%. Tá? Então, eu vim aqui e multipliquei por 10 ao quadrado, vai ficar 10 a menos 1, então significa que eu vou andar uma casa, dá aproximadamente 0,78 ou 787, se você quiser que seja mais preciso. Vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por 100. Ando duas casas, então vai dar 3,9% o erro da minha medida 2. Então, e o medida 3 dá 1,5% o meu erro percentual. Então, esse seria o erro percentual. O que significa isso que a gente pode ler a partir disso, tá? A confiabilidade ou o quão cada medida, a distância de cada medida do valor verdadeiro. Então, a primeira medida ficou distante, aproximadamente 0,78, né? Vamos dizer assim, ficou 0,8 do valor verdadeiro, e o menos é para dizer que foi a mais. Então, realmente, deveria dar 12,7, deu 12,8. A medida 2, ele errou aproximadamente 4% de erro. E a medida 3, ele errou aproximadamente, ele está mais longe do valor verdadeiro, 1% do erro. Observe que com o valor do erro percentual, a gente consegue ver mais claramente 4%, então essa medida aqui, que é a medida 2, ele está mais distante do valor verdadeiro, que é o 12,2, ele está mais distante do 12,7 do que o 12,8 e o 12,5. O 12,8 ele está mais próximo, por isso que o erro percentual deu o menor de todos, tá bom? Bom, por hoje é isso que eu queria falar com vocês. Até uma próxima aula.